Tá, então é o seguinte, Leandro. Te apresente para nós quem é Leandro Gás, quem é esse convidado que nós estamos trazendo hoje aqui no Conexão Haribo. Bom, primeiramente, não poderia deixar de começar com sem um fora Bolsonaro, tá? Segundamente, sem paternidade não há salvação. E terceiramente, e não menos importante, obrigado pelo convite, Preto. Obrigado pela oportunidade. Né? Somos amigos de longas datas, parceiros de trabalho. E Leandro Gás, com 17 anos, foi trabalhar no teatro, né? Na recepção do teatro. Nunca tinha ido a um bastidor, ou muito pouco para assistir também, né? E aquela movimentação, aquela diversidade começou a me encantar de uma certa forma e comecei a ficar curioso. O que acontece, né? Geralmente a galera da recepção começa o espetáculo e vai embora, não fica ali para assistir, né? Chega a ser tarde. A primeira coisa foi a situação de eu começar a ter curiosidade de ver como é que acontecia. E aí, aquela cachaça que a gente já sabe, toma um golinho, toma outro. Comecei no som, né? Daí, devagarinho, fui olhando, fui prestando atenção, fui estudando possibilidades na minha cabeça. O Anilton Souza, que foi o cara que abriu as portas para mim, ia montar a luz, e como eu era do som, ficava ali na mesa de luz, levantando os canalzinhos, ele afinar e tal. E aí eu comecei a dar ideias, dar pitaco, né? E aí ele viu que tinha uma possibilidade de eu passar para a parte da iluminação, e aí ele abriu essa portinha, né? Meu grande amigo, meu grande mestre, Newton Souza, eu entrei e seguimos até hoje, assim. Que maravilha, luz que nos alumia. Então o Osmar aqui já contou contigo que o teu negócio é luz, por isso que o problema no teu som, que o teu negócio não é som. Aquele teu fora fulano fez sucesso aqui, né? Vai elevar a live. E todos os demais que estão dando oi para nós, né? Exatamente, Lulu, luz, educação acima de todos, exatamente, cultura acima de tudo. Por que a iluminação cênica, já que tu já tinha convivência com a arte, já assistia espetáculos, já chegou a operar o som, por que a luz te fascinou tanto a ponto de se tornar a tua profissão? Cara, isso é uma coisa que ainda hoje eu me pergunto, assim, né? Porque eu venho mexendo com som desde os meus 14 anos. Eu era o DJ da rua, né? Pegava 2, 3 em 1, fazia rodar sem parar, aquela coisa de não parar a festa para trocar música e tal. E aí, cara, quando eu me percebi, eu estava olhando para a luz com outros olhos, sabe? Tipo, poxa, mas isso que o Anilton faz me interessa, sabe? Eu comecei a perceber que a luz dava um contorno à cena que me atraía, né? Comecei a prestar atenção nos espetáculos que o Anilton operava e que outros colegas operavam, e aí foi uma transição até que foi rápida, assim, não teve muita sonoplastia e depois foi pro som, não. Logo que eu comecei a me aproximar da arte teatral e som e dança e show, eu já fui pulando para esse lado da luz e estou até hoje. Eu acho que a coisa do calor das lâmpadas me encanta, sabe? Hoje em dia a gente usa LED, é uma coisa que, enfim, né? Tá aí, a gente vai ter que se acostumar, mas o calor é uma coisa que me encanta. Acho que a possibilidade das cores, de tu jogar com a cena, tu colocar o teu olhar, né? Naquela cena, com determinada situação, com determinado ângulo, com determinada cor, com determinado toque, né, pessoal teu. Porque o que acontece? O som, a trilha vem e aí tu vai ter que operar aquilo, né? O cara já criou. A luz não, a luz cênica te propicia isso, né? Tu participar da criação, né? Que maravilha. Eu estava lendo nesses dias ainda que nós temos aqui de distanciamento social, né? A gente acaba lendo livros que a gente acaba comprando, deixando na estante, esquecendo, né? Eu estava vendo um da... Ai, meu Deus do céu. Eu vou lembrar o nome dela. Mas é um livro, assim, bem básico,
chamado O Teatro Explicado para os Meus Filhos. E ali é explicada toda a questão do teatro, né? Desde a concepção dele, que veio lá das manifestações religiosas, até aquelas partes que parecem alas de escola de samba, carros alegóricos que passavam pelas pessoas, passavam pelas cidades. E ela também fala da questão da iluminação, né? De como começou a se pensar na iluminação. Eu não lembro direito, mas tu tem uma ideia de quando e como a iluminação cênica passou a fazer parte do nosso cotidiano? No início de tudo, foi lá no início do teatro ocidental, né? Onde tu não tinha recurso nenhum, o teatro era sempre feito na rua, utilizando da luz do sol, né? Não teria possibilidade de fazer um espetáculo de noite. Depois, com a construção de espaços já preparados para isso, com janelões, com possibilidade de tu escurecer a plateia e dar um destaque maior ao palco, começou a se pensar melhor a luz, né? Então, essa época, para mim, é a época onde a coisa desatou o nó, sabe? Porque o que acontece? Começou a se pensar em situações de luz. Por exemplo, tu tinha os janelões, né, que tu usava geralmente de dia, e tu tinha em cima do teto, no teto do teatro, tu tinha tampões, tá? Vamos dizer, dependendo do tamanho do teatro, tinha 5, 6, 7, eu não sei te dizer o número. E o que acontecia? Na noite, onde tinha um luar forte, geralmente lua cheia, né? Eles arrastavam os tampões e a luz entrava. Então tinha um trabalho ali de alguém no teto, junto com o diretor, que decidia onde as cenas iam ficar. Né? A cena da morte vai ficar ali. Então, quando o cara estava lá em cima, ouvia que eles estavam indo para a cena, né? De acordo com o texto, o cara abriu o tampão e a cena acontecia. E aí depois, com a descoberta, né, das propriedades elétricas, aí a gente está onde está hoje em dia, né? Começou primeiro com barras de sal, dimerizando conforme tu descia a barra, tu aumentava mais a luz, conforme tu tirava. É um sistema bem rudimentar, assim, que eu não consegui foto. E dizem que no Teatro São Pedro tem. Né? Então a história é mais ou menos essa, né? Entre meios aí teve uso de tocha, mas aí dentro de locais fechados tu não pode usar tocha, porque a fumaça te causava problema. Teve luz de vela, um pouquinho depois, né? Então, teve uma série de momentos, assim, mas o momento que eu acho que é onde a coisa começou a ser pensada em iluminação cênica foi quando começamos a criar espaços, né? Prédios e estruturas para se pensar ou fazer teatral, né? Eu lembrei agora do nome, puxa, como é que eu fui esquecer? Bárbara Eliadora, uma das maiores críticas, de teatro e escritora, tradutora, né? Então esse livro que eu citei antes, né, é chamado Teatro Explicado para os Meus Filhos. E como eu tenho alguma dificuldade assim na leitura, ela explica um beabá tão legal, né? Porque é bom revisar, é sempre bom tá estudando, né? Se capacitando, né? Digamos assim. Hoje em dia, qual equipamento que não existe no Brasil e que já existe lá fora em questão de iluminação cênica? Tem muitos ou a gente já está mais ou menos, a tecnologia e a proximidade está fazendo com que a gente possa comportar as novidades que estão chegando por lá? Para mim deu uma cortadinha aqui, tá? Mas eu acho que eu entendi a sua pergunta. Você quer saber se a gente está muito distante em termos de tecnologia do que acontece lá fora para aqui, né? Cara, eu colocaria uns 8 anos aí de diferença. Tá? Principalmente, a causa maior dessa situação de atraso é o valor das coisas, né? E aí tu vai entrar no valor da importação, tu vai entrar no valor depois que vai custar isso para alocar. Claro que isso a gente falando uma realidade mais nossa, assim, mais humilde, assim, mais tranquila. Tu vai ter grandes bandas que, sim, elas vão ter acesso a isso com equipamento aqui do Brasil. Mas aí é uma realidade que nós ainda, né, do teatro, estamos em busca de melhorar, de melhoria, a gente está bem longe deles. Assim. Então tem essas duas situações. Tem o que nós temos aqui, né, que é essa diferença bem grande do que tem lá, e bandas e grandes musicais que têm acesso a equipamentos que lá já tem, né?
Sabe que o meu primeiro contato com uma coisa tecnológica foi uma vez que surgiam uns refletores, ou desculpe, né, estou com um profissional aqui de às vezes não falar a palavra técnica correta, mas eu lembro que a primeira tecnologia que eu vi na minha vida era aqueles que a gente batia a palma em cena e ele piscava, ou ele abria, ou ele mudava de direção. Eu sei que eu estava em cena, era recém o início da minha carreira, eu estava em cena e parecia uma criança que estava brincando no parquinho. Agora uma pergunta, vamos falar de concepção, então, né? Uma coisa que todo o técnico de teatro, seja de luz, seja de som, seja o figurinista, seria o sonho de todos eles começar juntinho com um grupo de teatro na concepção. Como é que... Explica aí pra gente como é no mundo ideal, né? Qual é a vantagem de você iniciar um espetáculo junto com o diretor e junto com uma produção? Vou só citar um exemplo assim. O único trabalho que eu fiz iniciando do início ao fim, que teve um financiamento público, foi pelo FAC, né? Foi financiado pelo Estado, eu ganhei o prêmio de melhor iluminação, né? Que foi o Flamenco Imaginário da Cia del Puerto. Se começar junto, tu não tem nada a perder, porque o que acontece? Todo mundo decide tudo. O que tu acha de tal cena ser assim? O que tu acha de tal figurino ser de tal forma? O que tu acha do cenário estar nessa posição? É bem diferente, né? Esse é o mundo ideal. É bem diferente do que a gente encontra hoje em dia, né? Que são 2, 3 encontros numa sala, umas cadeiras marcando o cenário e muita conversa com o diretor, né? Porque, na realidade, isso que acontece. Vocês, às vezes, estão trabalhando 2, 3 meses antes de nós e a gente é obrigado a puxar de vocês o que vocês querem, né? Quantas vezes eu já te fiz essa pergunta? Tá, mas o que é isso aí, né? Parece óbvio, às vezes, para quem criou, né? Mas, para nós que estamos assistindo uma vez, assim, 2, às vezes, falta elementos para a gente poder chegar onde quer chegar, né? Eu sempre uso dessa possibilidade de ter o diretor do meu lado. Ou coreógrafo, tá, o que tu quer falar nessa parte que eu não entendi muito bem. E a partir daí a gente desenvolve como a gente faz. Mas partir junto do zero é o ideal, mas aí requer dinheiro, né? Requer investimento, requer tempo de todo mundo, porque está todo mundo sempre fazendo tudo, tu não tem um tempo para todo mundo se encontrar a tal hora, um dá aula, o outro tem um show que vai fazer a luz, o cara vai ter a trilha. Então é um mundo ideal, mas não real, né? Infelizmente, assim, eu acho que o Brasil peca muito, né, em investimento na cultura, né? É até meio dolorido, sabe, o desleixo que a gente sofre. E a gente sente muito o lado do professor em relação a isso, porque os dois seria uma coisa, não pode andar sem a outra, né? Seria o dizer e o exemplo, e a gente não consegue juntar, porque as duas categorias estão sempre brigando para sobreviver, né? Então é isso. Seria o ideal seria seria maravilhoso. E foi maravilhoso, na minha experiência, foi maravilhoso, né? Porque eu consegui criar desde o início e isso desencadeou num trabalho bem feito, bem acabado, onde tu vai estrear e tu não tem dúvida, né? E todo mundo recebeu para isso, enfim, e chegamos onde chegamos, foi o prêmio de melhor iluminação daquele ano, né? E a gente nota a diferença quando há a possibilidade do técnico estar junto na concepção, né? Por exemplo, o nosso espetáculo, né? Que foi o único que a gente conseguiu criar juntos desde o início, né? Que foi o Joana de Amor. Joana de Amor foi um espetáculo que começou contigo desde o início e a gente vê a diferença, né? A gente vê a diferença no trabalho porque ele vem junto, ele vem crescendo, ele vem se desenvolvendo, porque teatro felizmente nunca é uma obra acabada, né? Teatro está sempre se construindo, sempre se redescobrindo, mesmo quando a gente acha que não, o espetáculo já está prontíssimo, né? Não tem mais o que fazer, ele sempre está indo. E o Joana de Amor, que é o nosso espetáculo, eu vejo que foi até hoje, né?
Agora tem a do Chico, que nós estamos construindo junto, né? A do Chico Xavier, né? Que também vai ficar lindo. Que nós notamos a diferença, né? Quando a gente consegue conceber tudo junto, né? Junto com os técnicos. E o Joana também, infelizmente, foi uma exceção, porque a Joana, nós já estávamos até com os figurinos prontos já, sabe? Então, é algo que faz uma diferença incrível. Mas aí, Leandro, nos conta que, assim, que infelizmente é a tua realidade de muitos técnicos, né? Quando tu pega o bonde andando, qual é a primeira coisa que tu faz? Pega o bonde andando. Chegou lá, o diretor disse, o espetáculo é esse, a gente já fez várias vezes e, olha, abraça. Como é que... Qual é o teu primeiro impacto e o que tu procura observar e fazer? Primeiro, tem duas situações dentro disso, né? Se o espetáculo já nasceu como uma luz, ou se foi feito em locais sem luz, só com umas pré-estreias ou para convidados, enfim. Tem duas situações, né? Que assim, a primeira, se a luz já existe, né? Eu vou questionar o diretor, que é o dono para mim, que é o dono da obra, tá? Que é o cara que decide os caminhos de tudo, som, luz, vídeo e figurino, e vou questionar ele o que ele quer. Se quer manter essa luz que já existe, por que tu me trouxe aqui? Né? Porque geralmente quem me chama hoje em dia sabe que eu crio luz. Né? Tu opera a luz das pessoas? Claro que sim, claro, óbvio. Eu acho fantástico isso, a oportunidade de trabalhar com a cabeça do outro colega, sabe? Porque é isso, né? A luz é a cabeça do outro colega. Como ele enxergou aquela cena, né? Eu acho interessante isso, mas tem isso. O que tu quer? Tu quer que eu replique aquilo? Ele sabe que ele não vai fazer. Enfim, tem várias situações, tá? Mas se você pegou o bonde andando, você já tá com o figurino, tudo pronto, mas você tem que criar uma luz, porque ou ele era de rua e vai para a sala, ou ele estreou sem equipamento, estreou só em locais alternativos, aí sempre é o diretor, né? Sempre é o diretor, eu chego sempre no diretor, ou no coreógrafo, porque eu preciso saber o que tu quer dizer, né? Eu preciso estar contigo em todos os passos do espetáculo, entende? Eu não posso acender uma luz que dramaturgicamente não converse com o espetáculo, sabe? Eu não posso ir para um lado e o espetáculo ir para o outro, a não ser que isso seja proposital, né? Tipo, preto, né? Eu estou pensando aqui em quebrar tudo aqui, porque isso aqui vem na minha cabeça. Aí tu vai dizer, Leandro, sim ou não. Né? Geralmente a gente mata a charada muito rápido, isso, né? Mas é isso, tem essas duas situações. Né? Primeiro, se já existe uma luz criada por alguém, e aí eu vou perguntar, por que você me trouxe aqui? Eu quero que tu opere, eu gosto da tua operação de luz, nós temos que viajar, o fulano não pode. Beleza, eu vou com o colega, vou encostar nele e vou questionar tudo que eu posso em relação ao que ele quis dizer. Agora, se o espetáculo está partindo do zero, é sempre vocês, né? As pessoas que pensaram no trabalho, né? na obra. Porque não tem ninguém melhor do que vocês para dizer para que lado vocês querem ir com cada cena, com cada lado. Porque isso, né? A luz, nada é né? Se parar a cena, tu vai ver que a luz são quatro, né? Várias fotos, uma colocadinha do lado da outra até o final. O Guto Greca aqui dizendo grande professor, o pessoal do Espaço Girassol aqui falando linda iluminação do Joana, temos gente que presenciou a nossa apresentação aqui. O André tá falando que é só balela, viu? O Osmar aqui te elogiando, admiração pelo grande profissional. Leandro, é o seguinte, aí ok, aí os grupos vão viajar, né, por esse paizão afora. Os grupos chegam lá, o espaço para encenação, a área de atuação é totalmente diferente do que está acostumado ou do que já fez. Aí o diretor vai ali, posiciona os atores, ok, resolvido, se adaptam mais facilmente. E aí, qual é a tua sensação e como é que tu administra tu ter pensado uma iluminação top, super legal, assim como o artista bola, o diretor bola a sua marcação, a sua movimentação do corpo, o artista, a sua entonação. Como é que é para ti chegar e dizer, puxa, não vou poder fazer a minha luz aqui? Como é que tu supera a frustração e pensa, não, vamos lá?
Primeiro a gente começa por eliminação nessa questão aí, né? Leandro, nós vamos tratar o teatro. A gente pede um rider, e quase sempre não é nada do que está ali. Daí tu pega o telefone do técnico e vai dizer para ti que tem 10 de tal, 15 de tal, chega lá, ele não contou que as lâmpadas estavam queimadas, e aí tu vai chegar, a realidade quase nunca é aquela que tu planejou lá na saída, né? Mas tu tenta fazer um planejamento, sim, até para tu chegar lá e ter o mínimo de imprevisto possível, né? A partir daí, conversa-se, né? Tu vai decidir a cena, eu procuro estar junto para poder dizer, não, ó, se tu fizer aí isso, nós vamos ter tal tipo de problema, né? Então, a primeira parte é ver o que tem de equipamento, a segunda parte é chegar, ver o que realmente tem funcionando, e a terceira parte é sentar com o diretor, ou produtor, ou diretor de cena, quem que cuida dessa parte de palco, para saber para que lado nós vamos, né? E ter em mente sempre que a luz nunca vai ser igual de um espaço para o outro. Tá? Isso é uma coisa que no início dói muito, assim, causa uma frustração, mas depois tu tu amadurece, né? Como qualquer profissional, tu começa a perceber que é isso, entende? É isso. Por mais que tu tenha a física, setor, tudo certo, dificilmente tu vai ligar a luz igual, né? Eu viajo com um equipamento meu, se chama uma interface, eu não tenho usado mais as mesas do teatro, então eu uso essa interface para quê? Para que eu possa ter o mínimo possível da luz original ali dentro, né? Chego com o meu notebook, espeto o cabo de sinal que vem do sistema da casa e ali a minha luz vai estar toda gravada. Vou ajustar a intensidade, né, para mais ou para menos, mas eu tento viajar, né? Eu tento colocar ali tudo que foi planejado lá na estreia. De lá para cá, conforme o tempo vai passando, aquela luz está mudando. Mas sempre tentar ser o mais fiel, coisa que é difícil de acontecer, né? Tem gente que consegue, tudo depende do tamanho é a produção, né? Do que foi despendido de grana, do que foi utilizado, mas é difícil, né? O mais fácil é tu trabalhar com a frustração, se acostumar a ter isso, né? As coisas, elas mexem, elas são vivas, elas são orgânicas, o teatro é orgânico, como tu falou, um pouquinho de uma situação que era para ter ficado na concepção terrível, mas isso foi melhor do que era, né? Esse é o barato do teatro, né? Ela não está pronta, aquela cena não está pronta. Daqui a pouquinho tu tem que usar no chão, né? Pô, mas isso aí não é da cena, mas tá, é isso, né? Ó, Preto, vai ficar no chão aqui, então, Preto, vamos manter, né? Vamos, né? Nasceu, entendeu? E é isso, vai mudando. Mas a frustração, ela existe até ali, sabe? Eu acho que é nos primeiros anos de produção. A gente tem casos de colegas assim, que são novos, então eles acabam se estressando muito. Eu passei por essa fase, ser muito estressado no início, porque eu ficava assustado, eu ficava com medo de não entregar o que é para ser, e acabava me expondo com o técnico, com o pessoal da produção, né? Hoje em dia, depois de tomar umas lambadas, assim, a coisa anda e tu começa a ficar mais consciente, que é isso. Pega isso aí, faz da melhor forma possível e deixa de ladinho. Depois chora no cantinho, assim, vai tomar uma cerveja, depois da festa já era. Se a concepção do diretor ou a concepção do espetáculo não prevê nenhum tipo de iluminação, como nós já vimos em alguns espetáculos, tem espetáculos que os próprios atores usam lanternas, né? Ou a concepção dele foi não tem iluminação nesse espetáculo. Fora isso, fora essa opção, eu vejo a iluminação como mais um personagem do espetáculo. E um personagem essencial do espetáculo. Porque esse personagem, a luz, se ela entra errada, ela estraga a cena. É como um ator que esqueceu a fala. Se ela entra atrasada, atrapalha o ritmo. E se ela não diz nada, como você falou, né? Se ela não diz nada com o que está acontecendo em cena, ela causa uma confusão no espectador. E toda confusão, se não é proposital, ela causa um desconforto, ela causa uma sensação de que espetáculo ruim. E eu lembro, né, que teve uma oportunidade que a gente não foi para um festival, que num espetáculo que você é o meu iluminador, né, até hoje, criador da iluminação, o pessoal do festival lá disse, não,
não precisa técnico de luz, a gente tem alguém aqui no teatro que faz para ti, é só mandar o mapa. E aí eu bati o pé, né? Eu disse, não, o iluminador é tão importante quanto os artistas do palco e a luz é um outro personagem. E, no fim, não fomos, né? Mas é a importância, né, desse personagem, que é um outro personagem que está ali conosco, né? A iluminação e, é claro, né, o nosso amigo operador. Em relação de criação de luz, Leandro, teatro, dança e música, assim, show, eles são diferentes? Um é mais difícil do que o outro, ou mais fácil? Aqui, mas eu acho que está falando a diferença entre luz para dança, teatro de boneca, é isso? Isso. Isso? Tá. Na realidade, cada um tem a sua particularidade, né? Dança, tu tem o corpo como objeto a ser iluminado principalmente. O teatro, tu pode ter o corpo, né, e o rosto, principalmente, a não ser, entre parênteses, alguns momentos que tu não queira mostrar, mas onde está a expressão humana, geralmente, né, e mais evidente, que fica mais na primeira lâmina, vamos dizer assim, é o rosto, né? E a música é sempre mais, podemos dizer, sempre mais estético, né? Segue-se muito isso. Eu e mais alguns outros colegas, a gente discorda, tá? Eu acho que cada música, às vezes, tem 2, 3, 4 climas diferentes dela mesmo, que tu consegue criar uma dramaturgia para a música. Mas aí é uma questão de concepção. Tem gente que usa a luz no show mais para a parte estética, né? E o teatro de boneco, que foi onde eu comecei, foi a minha escola, que foi o pontapé final, acho que quem passou ali, quem presta atenção no que é o teatro de boneco, em termos de técnica, de som, luz, figurino, acaba se dando bem no resto, porque o que acontece, né? O boneco é um ator em miniatura, né? Ele tem maquiagem, ele tem movimentos, né? O teatro de boneco é incrível porque tu consegue marcar o movimento do manipulador, às vezes, sabe? Para uma troca de luz. Então, quer dizer, é boneco. Não. Dentro dessa linguagem tem diversas situações que tu pode sublinhar com a luz, né? E ter um cuidado muito grande com a maquiagem do boneco. Coisa que os colegas, às vezes, acabam deixando passar despercebido. Tem refletores para boneco que tu não pode usar, entendeu? Porque daí o que acontece? A intensidade de luz é muito forte, né? Ele acaba atrapalhando na maquiagem, ele acaba atrapalhando a fisionomia, a expressão do boneco. Então, acho que a partir do boneco é onde tu começa a dimensionar o que tu vai fazer em cada segmento, né? Mas, basicamente, é isso. O dança é o corpo, né? Mas e o rosto? Não quer dizer que tu vai deixar o rosto escuro, mas tu tem que contornar esse movimento, né? Tu tem que sublinhar em algumas vezes o movimento mais que tal situação, às vezes o cenário, tu acaba chamando mais para a cena. O teatro é o rosto, né? Muito cuidado com o rosto, né? Sombra em rosto é um problema, né? Rosto muito fora de luz, com pouca luz fora do propósito é um problema, né? O ângulo que tu usa, tu pode prejudicar muito a cena. Que acaba diferenciando uma forma de iluminar da outra, né? O Wagner aqui dizendo, imagina, tu estressado. O Wagner dizendo, imagina, tu estressado. E olha, eu vou te dar um direito de defesa aqui. Eu acho que a cada 10 pessoas que comenta, junto com o elogio ao teu trabalho, à tua pessoa, vem o adjetivo de mala. O que tu tem a falar sobre isso? Cara, o mala no teatro tem várias situações que pode ser chamado de mala, né? Tu pode ser chamado de uma pessoa chata, exigente, sem problema nenhum. Podem continuar me chamando de chato desde que façam aquilo que a gente tem que fazer e as coisas aconteçam. A gente chama um ou outro de mala porque é costume, né? Assim como a gente tem o costume de chamar de candango, de
Enfim, eu não sei onde eles querem chegar. Eu acho, porque o cara é cri-cri mesmo, entendeu? Enquanto o negócio não fica lá onde tem que ficar, enquanto as coisas não estão do jeito que a gente tinha combinado, eu vou até o fim, porque isso é meu ganha-pão, entendeu? Simples assim. Eu não tenho outra profissão, né? Eu não tenho outro a fazer, eu não posso dar margem a erro por um desleixo meu, ou por eu não pedir alguma coisa, sabe? Eu procuro sentar na mesa com as coisas, no mínimo, prontas como deveriam estar, né? A parte boa do mala, vamos falar assim da parte boa do mala, que mala é uma coisa que todo mundo quer levar. Todo mundo precisa de uma mala para viajar, para carregar coisas. Então, veja pelo lado bom. O pessoal comentou aqui que adora teatro de bonecos, né? A Jo também aqui comentou que é um outro universo junto com o teatro, o universo da iluminação. E a iluminação, ela traz os climas, porque uma vez eu tive a oportunidade, voltando naquele assunto, que às vezes a gente apresenta nos lugares que não tem a condição ideal do espetáculo, e um amigo meu de Floripa veio em Porto Alegre e assistiu a Joana, no caso, né? E tinha uma cena bonita, que tu fazia uma transição de luz, que é no momento que ela segurava no véu de Jesus, e aí abria aquela luz e dava aquela tchan, né? E sabe que aí depois ele assistiu em outro lugar, que eu acho que não era você que estava operando o espetáculo, ou era um lugar que não tinha condições. Ele veio e me falou justamente isso. Pá, eu fiquei esperando aquele momento, aquela luz, sabe, foi bonito, mas não teve o impacto. Então, é para vocês, né, lembrar, né, a importância desse personagem que entra em cena conosco. Agora, uma outra coisa que eu queria te perguntar, Leandro. De uns anos para cá, todo mundo enfiou telão nos espetáculos. Todo mundo meteu telão nos espetáculos, alguns por concepção mesmo, outros para economizar cenário, e alguns botou por botar. E aí, o telão é amigo ou inimigo do iluminador? Eu acho que o telão em si, ele não tem esse poder de ser amigo ou inimigo. Eu deixo esse poder aí para quem decide pôr ele em cena e para quem vai manipular e decidir o que vai aparecer lá. Porque o que acontece muito é o seguinte: acho lindo o telão em cena. Aí vai lá, bota um projetor, devido ao custo de 2.000 lumens, bota lá no camarote de São Pedro, né? E aí qualquer luz que tu acenda, por mínimo que seja, por distante que esteja, vai influenciar a tela, né? Eu não tenho nada contra o telão, desde que tenha um técnico de vídeo que entenda, já que esse problema, com a pessoa que decidiu o telão, tá? Não com o equipamento. Porque é isso, as pessoas... eu sou artista plástico, eu vou fazer o cenário. O que tu vai fazer de cenário? Eu vou colocar um telão lá com imagens. Aí tentei várias vezes entrar em um assunto com a pessoa para ver o que ia acontecer. E aí aconteceu isso que eu estou dizendo. A pessoa pegou um projetor de 5.000 lumens, de LED, né? Ela dizia que é de LED, tá? Colocou lá no camarote de São Pedro, lá na parede branca. Chega lá, não tem mais ninguém. E aí eu tinha 16 movies no palco. Né? Mas eu tentei falar contigo justamente por isso, porque o que tem que fazer? Tu é a pessoa que pensa, tu é a parte criativa do cenário, né? Da parte que vai usar o telão. Então você tem que ter um técnico contigo que diga pra ti, cara, daqui lá na parede de São Pedro, vai precisar de um projetor tal, com lente tal. Deixa eu ver as imagens. Imagens tudo saturadas, vermelhão, fundo preto. Cara, não dá, né? Então, em si o telão não me incomoda. Mas me incomoda quando eu percebo que quem está ali não é profissional do que está fazendo. Entendeu? Aí é um problema. E agora a gente tem outro problema, que são os telões de LED. Né? Que a galera do LED, do telão do LED, acha que só existe telão de LED. Eles vão lá na correia do LED lá do telão, coloca a full e desaparece luz, fica aquela coisa te irritando de trás para frente, enfim. É isso, nunca é o equipamento, é a nossa disposição. Né? O que acaba nos causando problemas são pessoas que às vezes não estão preparadas para usar um determinado tipo de equipamento em determinada situação. Esse é o problema.
Mas eu tudo me satisfaz, só que do conjunto, entendeu? Pô, 5 mil ali, não dá, né? Então não usa, entende? Não adianta tu querer assim, porque eu quero um telão, tem que apagar toda a luz, azar do músico. Não, eu não sou mágico, entendeu? Tá, mas se a pessoa lá cantando, não, meu telão tem que aparecer. Foi mais ou menos isso que eu ouvi, assim, sabe? Pô, aí o Mala lá com os guris que estão aqui assistindo, aí o Mala entra em ação com os 2 pés, porque é isso, eu tentei falar contigo várias vezes, né? Isso é um caso real que eu tô contando, tá? E aí, o que acabou acontecendo? Que hoje em dia eu não trabalho mais com a pessoa, né? A gente está até para voltar, mas na hora eu e a artista, a gente teve um impasse gigante, porque, cara, desde as reuniões tentando falar com a pessoa não me ouve. Né? Ela, tipo, meu telão não te interessa. Não! Seu telão interessa, a luz interessa, o figurino interessa, as músicas interessam, o baixista, o baterista, vai deixar o baterista lá no fundo, eu não consigo pôr uma luz porque não tem potência. Então é isso, basicamente o problema é, praticamente sempre é o humaninho que está ali apertando os botãozinhos, que é o problema. O equipamento, ele responde ao que tu às vezes não. Na verdade, a gente volta ao assunto aquele, né? Se trabalhar tudo junto, né? Se organizar, a frase aquela, se organizar direitinho, todo mundo transa, né? Ou seja, se organizar, né? Se organizar desde a concepção, tudo funciona legal, né? Ou seja, uma projeção, como eu já tive experiência de assistir, uma projeção mal feita é horroroso, porque a iluminação tá ok, o som tá ok, já que a Simone tá por aqui, a gente tem que puxar uma brasa para ela. A Simone e o Zé tá aqui, né? Então tá o som perfeito, tá a luz perfeita, e entra aquele telão todo errado só porque tem que ter o telão, né? Fala pra gente aqui, Leandro, qual é a tua metodologia quando tu chega no espaço para trabalhar? Quando tu chega num teatro no primeiro dia da apresentação, e depois como é que é a tua metodologia para os dias seguintes, no mesmo espaço? A gente, como hoje é tudo digital, né? Nós temos a possibilidade de fazer uma vez, anotar tudo, aí vem a parte da organização, e deixar tudo já organizado para o dia seguinte ou para o outro final de semana. Se é o dia seguinte, hoje em dia, antigamente tinha, né? Aquela coisa de infantil junto com adulto, aí ficava aquela confusão. A organização tinha que ser dobrada para que não se desse problema, porque tu tinha, às vezes, das 5 às 9, 8, para botar outro espetáculo para rodar, né? Mas hoje em dia dificilmente acontece isso. Então, o que tu tem que fazer para o outro final de semana é sempre deixar tudo bem organizado e nada assim ia ver. Por exemplo, eu usei esse refletor em tal lugar, né? Só que hoje eu vou mudar para cá. Uma mudança de refletor é um transtorno para todo mundo, né? Então, a programação não tem problema porque ela não está mais na linha que ela estava. Então, tu tem que ter a organização parte da montagem que tu fez. Ter tudo sempre bem anotado, ter sempre tudo bem claro para ti e para os técnicos, que na realidade é eles que montam, né? A gente está ali, os guris me conhecem, eu boto a mão junto, passo a mão junto de pendurar, eu nasci fazendo isso, né? O dia que eu ficar sentado numa plateia é porque eu tô doente, já aconteceu, de eu trabalhar muito mal. Mas eu gosto, enchendo o saco deles, contando mentira, brincando, dando risada, porque é isso, né? Eu gosto do que eu faço, eu gosto das pessoas que trabalham comigo, o delas são pessoas que eu tenho elas como parente, cara, porque fica às vezes 14, 15, 16 horas com essas pessoas, né? Então, ter esse tratamento com eles, a afinidade com as pessoas que trabalham contigo também se torna mais fácil ter uma organização melhor no trabalho. Mas é basicamente isso, deixar a montagem bem clara como ela deve ser. Agora, usando esse equipamento, quando eu uso as mesas do teatro, né, os guris montam, né, deixa tudo funcionando, aí depois vem a parte da afinação, porque para quem não sabe, a luz tem várias etapas, né? A primeira etapa é a montagem e gelatinar, ou filtros, pode chamar, que é o monte e bota as cores de acordo com a montagem que é para ser, por isso que ela tem que estar bem organizada, e no final de semana ou outro acontece
um evento por dia no teatro e aí as coisas mudam de lugar. Então tem que estar bem claro que esse refletor vou ficar na tomada 20. Isso tem que estar claríssimo. Ponto final. Tá? A partir daí, vai arrancar o teu trabalho quando tu chegar no teatro. Tranquilo, assim, sem... tanto para quem opera na mesa de luz ou para quem opera no notebook, que é o meu caso, né? Vamos colocar um pouco de espiritualidade e energia no assunto. Muitas vezes, hoje não, felizmente, mas muitas vezes eu participei de grupos de teatro que tecnicamente no teatro, tecnicamente em cena, fabulosos, maravilhosos, ganhadores de prêmio. Mas o camarim, um horror de clima terrível, clima pesado. E agora, apelando para a espiritualidade, falando contigo, qual a tua sensibilidade nessa questão da energia na vibração, no teatro, no grupo de trabalho, e quanto isso influencia te prejudicando ou te motiva mais ainda, abre mais as tuas possibilidades de intuição, ou realmente o Leandro chega lá, fecha o chácara dele e ele é o técnico? Eu acho que eu uso lá no teatro uma coisa que eu aprendi a usar na minha vida e que a gente demora um pouco a aprender isso, mas eu acho que no momento que tu aprende, tu sofre menos com tudo, tá? Dentro do espaço onde eu tô, de teatro ou na casa de amigo, eu pergunto assim, esse problema que aconteceu é um problema meu? Já é metade do caminho andado, entendeu? Se o grupo tem um problema de relacionamento, não é um problema meu. Né? Podemos dizer assim, tu fecha o chácara? Pode ser. Não. Mas a primeira coisa é, tá tendo uma confusão com o elenco. Não é problema meu. O meu foco tem que atender ali no texto da Ju Preto, tal momento, e é isso que me interessa. Tá? Isso a gente tem que acostumar a levar para a vida isso, sabe? Porque a gente começa a se preocupar com tudo que está ao redor e acaba deixando o que é nosso de compromisso, às vezes, muitas vezes, de lado. Tá? Eu evito estar em camarim. Tá? Aprendi com a Newton Souza que camarim não é um lugar do iluminador, do operador, por vários motivos, né? A não ser que tu seja convidado a entrar, né? Que tu tem que conversar com o diretor ou com o ator, porque é isso, às vezes o diretor está envolvido com tantas coisas que é mais fácil tu ir ali e conversar direto com o ator, e eu faço bastante isso contigo, né, Preto? Mas o camarim não é uma área nossa, sabe? O camarim não é uma área nossa, tem pertences de vocês ali, sabe? Colocam coisas estrategicamente locais que se eu encostar, se eu esbarrar, se eu mexer, ferrei alguém, sabe? Então não é um lugar nosso ali, né? Mas se eu tenho que entrar e se eu percebo que no lugar que eu estou, seja no trabalho, no pessoal, o negócio não está legal, o que não é meu não me pertence, cria uma grande bolha azul, que nem eu aprendi lá na minha casa, na Atos, onde eu vou, fico guardadinho ali dentro, entra num ouvido, sai no outro. Se eu acho que eu devo falar algo para alguém para ajudar, termine isso, eu falo de uma forma muito sutil e continuo fazer minha luz. Eu não estou ali para ficar absorvendo coisa que não é minha. Assim. Eu acho que isso era bom a gente levar para a vida, né? E outra coisa, a gente conversou esses dias sobre influências, né, que as vibrações, que as energias geram e teriam poder de gerar na questão técnica, na questão elétrica, na questão até de computadores ou de carros, né? Por exemplo, a gente deu vários exemplos de pessoas estressadas que geralmente o carro parou, né, do nada. Tu crê nesses poderes que uma vibração não legal, uma sintonia não legal, ela pode interferir nos teus próprios equipamentos de trabalho? Partindo do princípio, para mim, tudo é energia, obviamente, né? Imagina tu trabalhar com alguém contigo, né? De técnico, ou alguém que está na equipe contigo, não gostando de estar ali, jogando as coisas no chão. Cara, isso vai dar problema. Entendeu? A energia que ele está liberando naquele momento interfere em tudo. Vai interferir talvez no meu humor, vai interferir talvez na minha percepção.
Então, eu acho que tudo é energia. Eu acho que o estresse é uma coisa que nos leva para lugares, às vezes, que a gente não precisa ir, né? E no nosso teatro, no nosso trabalho, tudo é sutil, né? O teatro tudo é sutil, né? As coisas interferem uma na outra direto, é assim na nossa vida, né? Se tu tem um problema e tu fica estressado ali com aquele problema, que são coisas que com o tempo tu vai aprendendo a lidar dentro do teatro, né? Nessa profissão aí, obviamente, vai perceber que, cara, se tu não te estressar, a solução vai vir muito mais rápido. Muito mais rápido. Né? Até quero contar uma história, já que o Zé Dermita aí, a gente viu acontecer, tá? Nós vimos acontecer, não é uma coisa assim, alguém nos contou. Nós estávamos em Pelotas, no Teatro Guarani, a luz, todos os sons, passou microfone, passou trilha, tudo certinho. 10 minutos antes de abrir, eu tenho que voar, subo os potenciômetros, né? Tá tudo funcionando, se é Natal, né? Do mala, do cri-cri, é bem isso, eles vão lá, olha, se eu achar que não tá legal, eu segura pra mim, eu vou mexer. Enquanto não abriu, tá valendo, né? Fomos pro camarim, o Zé até riu aí, ó. Sinistro! Aí, fomos pro camarim, estamos lá, fazendo lanche, dando risada, aquela, né? Era onde estava o lanche, então, estava ali bem na porta. E aí, ficamos ali, conversando, combinamos, depois a gente vai jantar, vamos fazer tal coisa, né? E vai abrir, abriu, fui lá, olhei, dei aquela revisada, né? Fiquei ali nos corredores, aí o Zé conversando. É complicado conversar com o Zé, porque o Zé dá umas trancadas, às vezes demora mais a conversa, mas beleza, o cara tem que manter firme, né, a postura. E aí, fomos para a mesa, quando eu subo o primeiro potenciômetro da luz, os moving lights que tinha que estar na tal posição, assim, imagina o inverso que está. Olho para o lado, o Zé, a mesa de som era uma 01V, uma mesa digital, o potenciômetro subia sozinho e o Zé descia e olhava e dizia, olha isso aqui, ó. E aí eu, cara, e chamou o cara de som, né? Eles olharam assim o que estava acontecendo e disseram assim, eu não vou ficar aqui. E saíram, e ficou até a metade do espetáculo apanhando, assim, aí fora coisas que aconteceram lá atrás, assim, de perder a roupa, né? Tipo, cruzar lá, e depois eles falando de fora, né? Mas o que estava fazendo lá? A pessoa que não era para estar naquele lugar, tá? Cara, assim, ó, foi uma das coisas mais loucas que, graças a Deus, eu presenciei, sabe? Isso aí só confirma a teoria que a gente tem, que as coisas continuam depois daqui, que a energia, enfim, que a gente não está sozinho, mas foi bem sinistro, assim. O Zé lembra, foi uma loucura. Leandro, nós temos 25 segundos para encerrar, vamos ter que voltar a nossa conversa. Muito obrigado, um abraço a todo mundo aqui que apareceu, que participou. Vamos voltar, que faltou a gente falar de uma coisa muito importante, né, do nosso futuro, da nossa cultura, e isso aí, nós temos bastante histórias para uma próxima, né?